Bom, havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão a ata da sessão pretérita. Não havendo impugnação, declaro aprovado. Deixa eu ver aqui se tem. Tem algum pedido de preferência? Tem? Eu não, acho que não tem, não, né? Tem um desembargador, é o número 51, pedido da Defensoria. É sem sustentação oral, mas ele pede a leitura da emenda. Certo. 51, tá aí no número 3. Isso, está no número 3 do roteiro do senhor. Pois não. Então, processo número 51. Não tinha sustentação mesmo, que é embarque de declaração. 005-0166-68. Que é embargante à Defensoria Pública do Estado, embargado município de Ipu. Relatora a eminente desembargadora Lisete. Que é só a emenda, né? Ok. Embargadora Lisete com a palavra. Meu aqui para ser conexão. Então vamos aguardar que se regularize. Vamos aguardar que se regularize e a gente vai seguindo aqui nos que estão. Estou aqui com ele aberto. Tá? Então, Vossa Excelência tem a palavra. Só para ver. Obrigada. É que eu faço tão alto que... A nossa proposta de emenda. Processual civil, embargo de declaração em apelação civil, ação de obrigação de fazer, direito à saúde, benefício econômico inestimável, sentença de origem reformada de ofício, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade no importe de R$1.000, ausência de manifestação quanto ao regramento contido no parágrafo 8º-A do artigo 85 do CPC, incluído pela Lei 14.365, de 2 de junho de 2022. Omissão configurada, observância dos valores da tabela no Conselho Seccional da OAB, impossibilidade, a aplicação do limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º do mesmo dispositivo, pedido de fixação da verba honorária em 60 unidades advocatícias, rejeição, embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos com efeitos infringenciais. Pois não, acompanho Vossa Excelência, embargador Paulo. Eu acompanho, eminente relatora. Então, a Corte, a unanimidade, conhece dos embargos, ele dá parcial provimento com efeitos infringenciais nos termos do voto da eminente relatora. Bom. Presidente. Pois não, doutora Nayana. A ata, desculpa, eu não lembro, o senhor pediu a aprovação da ata assim que iniciou a sessão? Sim, pedi e aprovaram, tá bom. Viu? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, então aqui o único processo que tem como pedido de vista será adiado, porque o relator é o desembargador Teodoro Silva Santo. Só para registro, é o número 53, agravo interno 006 905608-2005, que é agravante Terezinha Furtado Maia e agravado Instituto de Previdência do município de Fortaleza. O voto do relator foi no sentido de conhecer do recurso, para negar-lhe provimento, a eminente embargadora Lisete pediu vista, mas fica adiado o julgamento em razão da ausência justificada do eminente relator. Pois não. Pois não. É bom para aí as partes também que estejam interessadas ficam sabendo já disso. Obrigada. E eu anuncio aqui o processo com pedido de sustentação oral. Não. Era esse, né? O 51. Exato. Mas é porque foi colocado aqui na pauta inicialmente, mas já foi julgado.
há um processo extra pauta da minha relatoria, são os embargos 23, 28-54/50.000. Os embargos foram julgados, foram conhecidos parcialmente e desprovidos, à unanimidade. Perfeito. Então, vamos aos processos de pauta. Temos aqui no número 1, agora começando pelos processos da minha relatoria. Número 1 é apelação e remessa necessária 002-0280-32. A remessa e a apelação foram conhecidas e desprovida, mantida a sentença, decisão unânime. O número 2, apelação civil 307-17.2018, apelação conhecida e provida à unanimidade. Número 3, apelação civil 025-5484-39, em que existem duas apelações do promovente e do promovido, e ambas as apelações foram conhecidas para negar provimento ao apelo do Estado do Ceará e dar parcial provimento à apelação da parte autora. Também a decisão foi unânime. O número 4, apelação civil 005-0524-21/2020. A apelação foi conhecida e desprovida também à unanimidade. Número 5, apelação civil 884-27.2019, apelo conhecido e desprovido à unanimidade. Número 6, apelação civil 020-0220-47/2022, apelação conhecida e desprovida à unanimidade. Número 7, apelação 94-4592.2014, apelação conhecida e provida à unanimidade. Chamar agora os processos da relatoria do desembargador Paulo Francisco Banhos Ponte. Número 8, apelação civil 1202-18.2012, juízo negativo de retratação, juízo de retratação rejeitado, acordo mantido à unanimidade. Número 9, agravo de instrumento 062-4687-86-2019, agravo de instrumento conhecido e provido à unanimidade. Número 10, apelação civil 1181-90/2018, o recurso prejudicado por incompetência absoluta reconhecida, nulidades da sentença, remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Nos termos do voto do relator, a decisão foi unânime. Número 11, remessa necessária 005-1665-28/2020, remessa necessária conhecida, mas desprovida à unanimidade. Número 12, agravo de instrumento 063-3646-75/2021, recurso conhecido e desprovido à unanimidade, sentença, decisão mantida. Número 13, apelação e remessa necessária 005-0387-05/2020, exame necessário e apelação conhecidos e providos à unanimidade. Número 14, a apelação civil 326-76.2018, recurso de apelação conhecido e desprovido à unanimidade. Número 15, apelação civil
0050641-10/2021, a apelação conhecida, mas desprovida. Não votou? Presidente. Pronto, desembargador. Então, eu passo. Mas então, eu acompanho porque eu tinha feito uma observação e ela foi plenamente acolhida pelo exatamente. Mas eu não, me lembro, eu até concordei com a observação de Isso, Vossa Excelência, pronto. né? Para a aplicação do artigo 85. Acompanho plenamente o Certo. relator. Então, todos de acordo, a apelação civil conhecida, mas desprovida, a unanimidade nos termos do voto do eminente relator. Número 16, remessa necessária, 2644-18, 2013, reexame conhecido e provido em parte à unanimidade. Os processos da relatoria do desembargador Teodoro, que constam aí na pauta dos itens 17 a 46, ficam adiados. E então eu passo agora a proclamar os resultados dos processos da relatoria da eminente desembargadora Lisete Souza Gadelha. Número 47 são os embargos de declaração 0559692-28, 2000, embargos coincide parcialmente providos com efeitos integrativos, acordo reformado apenas para adequar os consectários legais. Decisão também foi unânime. O número 48 foi retirado de pauta pela eminente relatora. É a apelação civil 003-0796-46 de 2011. Número 49, embargos de declaração 001-4286-84 2017/5001, embargos conhecidos e rejeitados, decisão mantida e unânime. Número 50, apelação civil 2679-50.2000, recurso de apelação conhecido e desprovido, decisão unânime. O 51 já foi julgado aqui como preferência. O número 52, apelação civil 020-475207.2022, apelo conhecido e desprovido, sentença reformada parcialmente quanto aos consectários legais. Observação aos temas 905 do STJ e 810 do Supremo Tribunal Federal e a emenda constitucional número 13, ou melhor, número 113 de 2021. Bom, esses são os processos do SAG, vamos aos do PJE. 5.2. Vamos começar aqui, eu não tenho um processo no PJE, pelos processos da relatoria do desembargador Paulo Ponte. Os 3 primeiros processos foram retirados de mesa ou de pauta, desembargador? Foram adiados, então retirados de mesa. Todos adiados, eu vou apenas mencionar aqui para efeito de registro. Primeiro é o processo número 337603-2010 e foi adiado. O segundo é o processo 001-8574-17-2012, também uma apelação civil adiada. Número 3 é uma remessa necessária, número 0024335-21, 2018, também adiado. O número 4 é uma apelação em remessa necessária, número 0200442-06, 2022, remessa necessária não conhecida e apelação civil conhecida e desprovida.
Havia também processos da relatoria do desembargador Teodoro, os processos números 5 e 6 da pauta também ficam adiados. Na relatoria da desembargadora Lisete, temos aqui uma apelação civil 027 4815 70/70 2022, em que apelante Minusa Tratores Limitada e coordenador de administração tributária da Secretaria da Fazenda. Eu fiz até um chat, mas parece que foi corrigida aí a autuação, né? Porque parece que aqui no PGJE, viu, desembargador Paulo? Bota assim um nome e bota aí o tem um outro nome, mas que a gente não vê aqui. Não, eu só sei porque ela comunicou que foi corrigida a autuação. Não sei, parece que também eu procurei informar com a secretária, havia sido publicado regularmente, segundo ela, né? O Estado foi intimado. Presidente, o que o senhor fez a observação, eu acredito. Diga, o que o senhor fez a observação, eu acredito que seja o número 9, mas é o mesmo caso desse número 7. Ok. Tá bom. Então, esse foi... Esse é de FAO, é? Ixi, eu tenho até um assunto. Eu não me lembrei que isso era de FAO. Embargador, Vossa Excelência se incomodaria de ler a emenda para mim, que eu não estou me lembrando aí. E eu vou dizer por que é que eu estou fazendo isso, que era um dos assuntos que eu vinha falar. Eu até aproveito, como nós temos pouco processo, vamos já terminar. Era um dos assuntos que eu vinha falar aqui, que eu gostaria de ter falado na corte, ou na sessão de direito público, que estão lá todas as câmaras reunidas, mas como a gente não tem conseguido fazer sessão presencial, mas muito poucos comparecem, e assim fica difícil a gente fazer, para mim, né, uma discussão em torno desse tema. E eu estou discutindo isso porque eu perguntei, eu estava com os meus processos com relação ao DIFAL todos parados. E não estava julgando por quê? Porque a matéria está sendo ainda discutida perante o Supremo Tribunal Federal. E aí, eu acabei, como era para ser julgado agora no dia 12 de abril, mas não terminou o julgamento, ainda faltam 3 ministros votar, os ministros Nunes Marques, o ministro Fux e o ministro Barroso. Aí eu vi que, assim, como não tem suspensão dos julgamentos, né? Eu suspendi por conta própria os meus, e a gente vai ter que julgar efetivamente. E eu não me lembrei bem como é que a gente vinha julgando a respeito disso. Eu até tinha estado com o desembargador Gleidson num jantar na casa de um amigo comum, e eu até questionei, assim, que tem muitas coisas que não estão definidas nas câmaras e tal. Dentre elas, era esse assunto. Inclusive, eu falei, desembargador Paulo, daquele problema da SEJA, né? Daquela que Vossa Excelência tinha, inclusive, questionado aqui. E aí ele até disse, olha, está tudo, mas agora está tudo resolvido. Mas eu verifico, parece que lá na Câmara dele havia apenas uma divergência da desembargadora Therese Neumann, que ela entende sobre a 90º, que eles entendem que não. E aquele do Sérgio também não está resolvido, porque a desembargadora Nailde, quando era vice-presidente, suspendeu e suscitou a questão lá no Superior Tribunal de Justiça. Mas o Tribunal Superior de Justiça ele não suspendeu
e deliberou apenas suspender os recursos especiais sobre a matéria que estivessem dirigidos ao STJ. Então, nós estamos... Pode julgar, pode julgar. Exatamente. Então, por isso é que nós estamos julgando como viemos julgando, porque não tinha problema. Agora, esse aqui, eu verifico, desembargador Paulo e desembargadora Lisete, que há 3 posições diferentes no Supremo. 3 correntes, hein? O desembargador relator, que é ou melhor, o ministro relator, que é o ministro Alexandre Moraes, há 3 ADIs lá, uma de uma associação aí, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, a ABIMAC, há uma do governador de Alagoas e há uma do governador do Ceará. E o julgamento de mérito continua pendente. O desembargador relator, ele julgou improcedente a ADI ajuizada por essa associação, parcialmente a proposta pelo governo do Estado e procedente a ADI, aliás, parcialmente proposta pela Alagoas e procedente a ADI 7078, proposta pelo governo do Estado do Ceará. Em ordem, declarar inconstitucional a expressão observado quanto à produção de efeitos o disposto na linha C, inciso 3 do caput do artigo 150 da Constituição Federal, contida no artigo 3º da Lei Complementar. Então, o desembargador, o ministro Alexandre de Moraes decretou esse dispositivo inconstitucional. Né? No fundo, se você examinar o voto dele, ele até é contra a existência da lei complementar. Ele acha que não havia necessidade. O ministro Dias Toffoli pediu vista desse processo no dia 4 de 11 de 2022 e ele julgou, pedindo venha ao ilustre relator para divergir em parte. Julgou improcedentes a ADI da associação, a ADI do governador da Alagoas e a ADI do governador do Estado do Ceará, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista na lei, no artigo 3º da lei complementar, que o desembargador, que o ministro, estou querendo rebaixar o ministro Alexandre de Moraes, que ele considerou inconstitucional. E ele entende, o ministro Toffoli, que esse prazo de 90 dias estabelecido na lei foi um prazo de vigência que ela estabeleceu, mas não tem nada a ver com a 90ª da Constituição, nem tampouco com o princípio da anterioridade. Né? Esse é o entendimento dele. E o ministro Gilmar se acosta a ele. Né? O ministro Gilmar tinha pedido vista, voltou e acompanhou o ministro Toffoli. Aí veio o voto do ministro Edson Fachin, que ele discorda do voto do ministro Toffoli e julga procedente a ADI da associação para aplicar o dispositivo da lei de complementar, julga procedente a ADI de Alagoas e do Estado do Ceará, né? Dando uma interpretação conforme a Constituição, segundo ele, deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. E julgou, então, improcedente a de Alagoas e a do Ceará. Os ministros Ricardo Lewandowski, André Mendonça, Rosa Weber e Carmen Lúcia acompanharam o ministro Fachin. E está faltando ainda 3 votos. Né?
o ministro Fachin, ele, não sei se vocês conhecem, o voto dele partiu de uma premissa lá e chegou a essa conclusão. Então, eu, na verdade, não estou ainda sabendo como vou julgar isso aqui, porque existem essas correntes. Mas, salvo engano, por isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência ler, porque me parece que no de Vossa Excelência, não, essas questões que estão sendo discutidas aqui, não haveria problema. É o quê? Então pronto. Então eu vou acompanhando você. Eu sabia que eu tinha acompanhado, aí está constando, mas como falaram de FAO, é uma questão de responsabilidade de ver isso aí. Eu acho que todos nós somos muito cuidadosos com isso, mas nesse caso aí não tem nenhum problema. Foi anulada a decisão e remetida para a parte de origem. O seguinte, então, a decisão unânime, né? Proclamada no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos conhecido e parcialmente provido, sentença anulada, retorno dos autos à origem para o devido, a devida instrução e outra sentença. O oitavo é a apelação civil 005-342-61. Esse aqui foi retirado de pauta. O nono é uma apelação civil 084-3760-33. Eu acho que foi esse aqui que eu me reportei, porque estava como parte a representação judicial do Estado, não o Estado. Exato, desembargador. Mas e não era só a correção, né? Porque se tivesse sido publicado, mas diz a doutora Nayana que o Estado foi devidamente intimado. É porque quando aparece esse um entre parênteses, é como se fosse outros. E esse outro é exatamente o Estado do Ceará. Tem que aprender primeiro as legendas. Bom, então eu acompanho a eminente relatora, porque a minha questão era apenas essa. Se teríamos que sanear essa. Se não há, não sei se está dentro desse conceito de PJE, mas o PJE se reporta aos desembargadores como o gabinete 1, o desembargador Fernando, pela integridade, eu sou o gabinete 2. Teodoro, gabinete 3. E a desembargadora Lisete, gabinete 4. E o Tarcísio, 5. E eu pergunto ao presidente e ao presidente da comissão, o desembargador Fernando, se não pode alterar esse gabinete, o nome nominal do eu só queria eu não sei se está eu só queria esclarecer mais uma vez ao desembargador Paulo que eu não a comissão que eu presido não tem nada a ver com esses defeitos do PJE. Claro que a gente pode levar, qualquer um de nós, por isso é que eu queria que a gente tivesse todos. Sim, mas aí, desembargadora Lisete, o Miguel, a senhora fala com o Miguel, eu falo com o Miguel, e o Paulo fala. Sim, mas a questão mas aí é que está, mas não é uma coisa geral, cada um se reporta a ele para uma correção. Mas isso, por exemplo, não faz parte da minha comissão, né? Que a minha comissão, o nosso objetivo é apenas compatibilizar, tentar uma compatibilização desse sistema com o regimento, que está totalmente em desconsonância com o regimento do tribunal. Então, essas coisas, eu acho que seria bom que, somente aqui, cada um de nós, se pudéssemos até junto, depois de uma sessão daquelas, discutir com os técnicos, porque realmente tem muita coisa. Eu acho que o desembargador Paulo tem toda a razão. Gabinete número tal, gabinete número tal. Né? Ninguém sabe quem é um relator, ninguém sabe. Eu acho que até as partes têm dificuldade.
né? Eles De questionam fazer, bastante. de dizer onde é que eu vou levar meu memorial. Não sei quem é que vai participar desse julgamento. Eu acho isso horrível, mas eu estou apenas dando essa explicação aí. Eu acho que para essa indicação, o Miguel nos atenderia rapidamente, porque como o desembargador propôs, tem que gabinete, como foi o meu gabinete, nós estudamos por horas, a fio, debatendo algumas insistências, o senhor mesmo já levantou por várias vezes. Só que eu acho que é interessante que cada um chame, mas eu acho que isso tem que ser para todos. Exatamente. Eu não sei o que é que está sendo discutido. Mas em relação à nossa Câmara, já corrigiria, né? E levaria a sugestão à presidência. Porque é como muito... Esquisito. Eu não queria usar esse termo, mas é exageradamente esquisito. Se a gente quiser usar um termo que tem o mesmo sentido, mas muito usado pelo desembargador Jorge de Souza, nós podemos chamar esquipático. Bom, então vamos aqui ao número 10, que é um agravo de instrumento, número 3.287-64, de 2023. E aqui a relatoria também é da desembargadora Elisete, né? Agravo de instrumento conhecido e provido decisão atacada, reformada, tutela antecipada, deferida. Decisão também unânime. No número 11, é uma apelação 020-3984-52-2026, em que também da mesma relatora, recurso de apelação conhecido e provida sentença anulada. Decisões unânimes, e aqui nós vencemos a nossa pauta. Eu indago dos eminentes pares e do representante do MP e da Defensoria Pública se tem alguma comunicação a fazer. Não, presidente, da minha parte. Não. Então, eu vou declarar encerrada a sessão, mas eu gostaria de discutir um assunto tipo esse do DIFAL com os dois eminentes colegas, desembargador Paulo e desembargadora Elisete. Então, declaro encerrada a sessão.